A gente já falou um pouco de metodologia, mas eu quero aproveitar então, Javias. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, né? E as pessoas vão assistir duas partes. A gente vai começar a segunda parte agora. Eu queria falar um pouco sobre o seu casamento com as outras áreas, exatamente. Você começou falando um pouco, né, com a sua relação com o diretor, com o Zebrinha. A gente tem umas coisas que eu sou muito orgulhoso. Uma das coisas que eu mais gostei de ter escrito foi em parceria com você, que é a Letra de Herê, aquela canção que eu sou apaixonado até hoje. E engraçado que eu não tenho ela aqui cantada, né? Eu tenho ela escrita só. E eu fico rememorando o tempo inteiro tentando ouvir. Mas quando você pensa também, quando você trabalha com dramaturgos vivos e dramaturgos mortos, né? Você dirigiu quase tudo do teatro baiano nas últimas décadas. Como é que você pensa, na verdade, essa relação também com a palavra? Sua relação com o som musical, a nota, mas sua relação com a palavra enquanto diretor musical, assim, durante toda a peça. E qual o método que você usa, às vezes, para pensar isso também? Dan, são muitas relações. A palavra propõe pensamentos, ideias e caminhos muito diversos e de naturezas distintas dentro do processo. Por exemplo, a gente tem em música, a música é uma linguagem muito sólida, né? Então, e tem uma coisa curiosa com a música toma de empréstimo de outras áreas, nomenclaturas com as quais ela se ergue enquanto teoria. Então, quando você estuda a forma musical, você vai se deparar com nomenclaturas do tipo frase musical, o período musical. Nossa gramática, né? Nossa gramática. Exatamente. Então tem algo, por exemplo, em alguns momentos eu penso e sinto de verdade isso, não é nem algo que eu só teorize, não, eu sinto de fato que quando você tem uma das relações com a palavra é texto dito enquanto há música tocada enquanto há texto sendo dito. Sim. Para mim, o que acontece, para mim aí acontece uma superposição de discursos. E de que forma esses discursos podem se relacionar? O primeiro passo, e aqui eu vou tentar ser bem didático, porque eu parto do princípio que esse universo de interesse não é o universo somente daqueles que já sabem de teoria musical e de técnica musical. Então, eu vou falar aqui partindo do princípio que eu estou conversando também com alguns de vocês que estão ou iniciando nessa área ou que são mais das artes cênicas do que da própria música. Então, você tem o discurso musical, ele te apresenta a ideia de frases. A exemplo de... Deixa eu botar aqui um... Ouve isso. Exatamente, essa cara que o Daniel fez aí, que diz mais ou menos, sim, mas isso para aí? Não. Isso faz com que a gente queira ouvir. Ora, sem nenhuma palavra, essas duas frases mostram para a gente que o discurso musical, o discurso sonoro, a forma como esses sons que eu toquei aqui estão dispostos em duas frases distintas, conseguem transmitir ao nosso ouvido, ao nosso cérebro, a ideia de suspensão e de conclusão, né? De tensão e relaxamento. E isso conduz nossa atenção, isso conduz o foco do nosso ser auditivo, do nosso cérebro auditivo. E por que eu estou falando tudo isso? Ora, se nós concordamos que a música tem a possibilidade dela em si trazer discursos que mobilizam nossa atenção, e se a palavra também o faz,
A primeira conclusão a que a gente chega, se eu estou colocando músicas embaixo de um texto, ou paralelo a um texto, é que eu tenho dois discursos paralelos, dois discursos simultâneos. É que num plano vertical, no plano daquilo que acontece ao mesmo tempo, né, eu tenho duas fontes possíveis de discurso. Eu costumo brincar que esse mesmo fenômeno que acontece aqui, que eu mostrei no piano, mostrei no teclado, o tempo inteiro acontece com a nossa fala. A fala sonora, a fala se estrutura a partir de sons nas diferentes culturas, nas diferentes idiomas. Falando de nós aqui, em português da Bahia, bem aberto aqui a vogal. Quando eu por exemplo, vou enumerar palavras que estão atrás de Daniel. E quando eu me predisponho a enumerar palavras que estão atrás de Daniel, eu vou dizer, tem palavras como Brasil, amor, sistema, gênero. E olhe como, sonoramente, eu fiz um desenho melódico para... Eu quis denotar equivalência. Então, o que é que essas palavras têm em comum? Estão escritas atrás de Daniel. Estando escritas atrás de Daniel e sendo equivalentes, quando eu tentei exemplificá-las, eu fiz um som que foi Brasil, amor, sistema, de quem, pampana, pampira, pampana, tantim. Isso não é musical? Então, a própria fala já não tem digamos assim, alguns acordos e alguns códigos sonoros. A vida é uma ópera, Machado de Assis, né? Esse sistema de conclusão e de suspensão, né? Tudo isso está acontecendo quando alguém fala, além do ritmo com que a pessoa fala. Então, não dá para esgotar. Isso em si é um tema para falarmos e estudarmos durante muito tempo. Mas quer ver uma coisa interessante? Diferente da estrutura que eu acabei de tocar, que conduz o nosso foco, eu poderia tocar uma estrutura que seria essa aqui, ó. Vou... Dois acordes, que vou repetir. A partir do ponto que eu toquei ele duas vezes, você que está me ouvindo já entendeu o que está acontecendo lá. Você não precisa mais parar de prestar atenção ao que eu estou falando para entender o que musicalmente está acontecendo. E que método é esse? O que, na verdade, aqui eu estou fazendo aqui a música não está estabelecendo um discurso temático. A ideia de tensão e relaxamento não está sendo manipulada sonoramente por mim aqui na minha mão esquerda no piano, de forma que puxe sua atenção. O que eu estou fazendo aqui criei uma estrutura sonora que, pela ausência de um discurso muito denso, faz com que, hierarquicamente, a minha voz se torne principal. Seria diferente se eu começasse aqui falando com vocês que nem eu mais consigo aqui falar, porque você tem que... agora o cérebro dividiu em dois. Mas se fosse possível eu começar a tocar aqui com outro tipo de discurso, aí, Jarbas, você está dizendo o seguinte, então, todas as vezes que tiver um texto, você tem que tratar o som como moldura? Não estou dizendo isso. Depende da intenção, depende do que é a cena, depende do que queremos. Mas eu estou exemplificando uma forma de lidar com hierarquia sonora. Daniel, você sabe que tem uma coisa que é a melodia. A melodia, ela conduz muito o ouvido da gente, né? E tem uma coisa para mim que ainda falando sobre, não só sobre palavra, Thiago, mas inclusive sobre gestos, sobre tudo que acontece de forma visível ali na encenação. Eu acredito de verdade que quando você compõe para a cena, às vezes ou na maioria das vezes, você abre mão da autossuficiência sonora. Tudo que você faz quando você escreve, por exemplo, uma canção e toca ela, é com que essa canção possa ser escutada por alguém ali e seja pelo discurso musical ou pela letra da canção, você não precisa de mais nada. Você pode fechar os seus olhos e simplesmente escutar.
Outro dia eu estava dando uma oficina e eu citei alguma coisa, sem dizer que era Thiago que tinha dito isso, mas foi o Thiago que falou. Ele falou, o Thiago um dia falou para mim assim, não, tô a fim de fazer o meu próprio videoclipe da canção. Eu digo, como assim? Não, você bota a canção para tocar, bota um fone de ouvido e aí você faz o seu videoclipe com as suas cenas, com as cenas da sua vida, com o que você está sentindo naquele momento. Essa é a lógica da música feita pela música. Você ouve aquilo e aquilo lhe basta. Mas quando você compõe para a cena, você está querendo dialogar com outra coisa. Então, às vezes, às vezes você vai fazer uma estrutura musical que não possui uma melodia ou que não possui uma estrutura rítmica que chame muito a atenção, porque esse papel, digamos assim, o papel principal daquela música é simplesmente o deslocamento de um ator no fundo do palco, né? Você dialoga com aquilo. Quer ver uma coisa, Dan? Você me perguntou sobre palavra e eu vou te mostrar um exemplo aqui de não palavra. Que ótimo. Eu vou rapidamente, eu vi antes, viu, onde era que estava a minutagem, tinha deixado aqui paradinho no lugar, mas quando a gente parou para... Deixa eu ver se... Esse espetáculo é O Sapato do Meu Tio. Vocês ouvem? Vamos. Tem algo que acontece aqui que é o tema de deslocamento da carroça. É a abertura do espetáculo. Olha como o som dos pés dele no palco fazem parte disso. Essa música, enquanto eu vou procurar... Isso aqui é essa cena aqui que eu queria mostrar para vocês. O Sapato do Meu Tio é um espetáculo que, enfim, com os queridos aqui, Alexandre Casale e Lúcio Tranchese, e ele foi feito dentro de sala de ensaio com os próprios músicos, sabia? Eu estava no Rio fazendo baculo e todas as quartas eu vinha para Salvador, tinha ensaio com eles quarta e quinta, e na sexta voltava para o Rio. E quando a gente teve a ideia de fazer a trilha com fagote, com clarinete, com violão, a proposta que eu fiz foi: vamos fazer alguns ensaios e deixa
que os músicos possam improvisar junto com os atores, ou que eu possa testar rapidamente ali na sala de ensaio alguns resultados. Então, é uma música impregnada daquilo que fisicamente estava construído, sabe? Pelos meninos. E, obviamente, que eu sei que eu tergiversei aqui, você me perguntou sobre palavra e eu comecei, depois de um tempo, a mostrar um espetáculo que nem palavra tem. Mas falando sobre isso do discurso musical, né? De como... o que eu queria dizer é isso. Não só a palavra, mas o gesto que também narra. A movimentação que também conta. Eu acho que quando a gente está criando música para a cena, a gente está lidando com... Tem um pensamento em música que é o pensamento de harmonia, né? Você considerar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Na música. Eu acho que a música para a cena, ela entra num contexto em que a harmonia vira uma harmonia expandida. E desse contexto harmônico expandido, você leva em consideração a palavra, o gesto, a luz e tudo mais que está em torno da cena. Ter a possibilidade de diálogo com o autor, né, facilita muito a vida da gente quando vai criar, né? Que bom! Porque a gente pode estar ali... A canção, por exemplo, a canção em cena é um tópico por si, né? E acontece uma coisa muito louca, Javier, pelo menos comigo, nas peças que eu escrevo, que eu já sei que é você. Eu não sou compositor de canção, mas aí uma vez foi muito bonito quando você falou assim, não, você é poeta, mexe com poesia. Quando eu escrevo a poesia, eu sei que vai ser musicada por você. Às vezes eu tenho ela até a música na minha cabeça. Eu digo, não, gente, Jarbas com certeza vai fazer outra coisa musicalmente com essa poesia. E isso é muito bacana de ver, né? Eu acho que o diálogo caminha muito por aí, de entender também esse lugar do pensamento do discurso através do som musical, que eu acho que é uma outra viagem também, né? Eu fico imaginando como é que deve ser você que já tem uma ideia ali de sonora e quando chega outra, não sei o quanto é diferente. Você escreve, por exemplo, tecnicamente tem uma coisa que você, por exemplo, você escreve de forma muito poética e sonora. Quando eu leio o que você escreve, Marcos Barbosa também, Gil Vicente Tavares, com Márcio, eu já vou entendendo, assim, são alguns autores ali, dramaturgos, que eu vou entendendo, eu já leio, já ouço como som, como melodia, né? Como possibilidades melódicas. Tem uma coisa que acontece muito na vida de quem dirige e compõe para teatro, que é se bater com as traduções de texto e com as canções traduzidas em texto. Então, cai um texto de Bertolt Brecht para você fazer a música e aí você entra num outro âmbito de experiência, que é o quanto a tradução e o quanto o tradutor é alguém, enfim, que traduz as partes em verso e as partes canção para a língua portuguesa de maneira que facilite um pouco, né? De maneira que a métrica seja um pouco fácil de ser tratada. Às vezes é um problema. Traduzir poesia não é simples, né? Sabe uma coisa que eu fiz Não... muito durante a minha vida? Eu gosto muito de poesia, e aí eu aprendi no ensino médio mesmo a metrificar. Eu comecei a estudar metrificação de letra de canção. Que ótimo isso. Aí, se eu não entendo de instrumento, não sei o instrumental, mas pelo menos a métrica de como é uma letra de música, eu quero entender para ajudar. Você lembra que eu peço permissão quando o autor está próximo para modificar mesmo, né? Para ir no trabalho, como eu sou letrista também, de ir acomodando ali a letra que chegou no texto, aquilo que meu ouvido vai conduzindo quanto canção. Tem as canções que surgem antes do espetáculo, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso, né? Porque, assim, antes de existir a peça Exu, a música já estava já era a primeira coisa da peça, antes da gente pensar. E como isso foi também um dispositivo para muita coisa que aconteceu no processo. Eu lembro de você mostrando a música, a gente falando da peça, não sabia nem em que horário a música ia entrar ali, mas a gente queria muito ter essa música
dentro da dramaturgia do espetáculo e como ela foi um dispositivo para isso. E aí, Javinhos, eu queria, assim, a gente está meio que já indo ali para os minutinhos finais, mas eu queria muito destacar, assim, demarcar um território importante, que você falasse sobre isso, que você é um diretor musical, um compositor que trabalhou e trabalha com muitos grupos de teatro negro, com muitos eventos de performance negra. E eu estava muito conversando com a Ivani uns tempos, eu estou fazendo uma disciplina com ela, quanto a música dentro do teatro negro ela tem a importância, quanto esses corpos também são sonoros, e quanto essa ancestralidade é sonora. E você tem um percurso, uma trajetória muito profunda, com bando, com a Comuns, com Nata, com os eventos do Beleza com Ilê. O teatro negro, performance negra, é musical por si, como isso entrou em sua vida e como isso te provoca, porque eu sei que é um grande dispositivo ali para sua criação, para sua carreira, né? Isso surge em minha vida de forma definitiva com o bando, né? De forma consciente, o bando dá nome a esse caminho, assim, porque eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado muito no quanto musicalmente, sendo quem eu sou, tendo nascido onde eu nasci, o quanto até o meu jeito de tocar violão e o meu jeito de compor, ele agrega o que sonoramente Salvador é, né? E Salvador, musicalmente, também é uma cidade muito negra, né? Chegar ao bando foi o início de um processo de estar de forma consciente me afrobatizando, né? Eu me lembro, eu sempre falo que como Zebrinha foi fundamental. Eu já cheguei, o primeiro espetáculo do bando foi um espetáculo de aprendizado onde eu fui entender o que era um agueré, um ibi, um vasse, uma ramunha, um adarrum. Meu primeiro trabalho como diretor musical, curioso, eu nunca tinha pensado nisso, mas meu primeiro trabalho como diretor musical, compondo e compositor, justamente era o trio de atabaques, o GAN e a voz dos atores. Isso vai se repetir não sei quantos anos depois com o Nata. Isso vai acontecer ali com a Comuns, né? E o que esteticamente acontece, Tiago, o vocabulário que a gente vai empregando nesses espetáculos, eles são da vida, né? Eles são de um vocabulário profundamente ancorado na vivência. Você falou da canção de Exu, o Se Ensina ou Não. O Se Ensina ou Não, a canção nasce depois de escutar Macota Waldina dando uma palestra numa sala, dando uma palestra, quer dizer, isso a gente, para todos os espetáculos do bando, a Comuns repetiu isso também, nós aprendemos muito em roda, né? Nós aprendemos muito nos sentando todos e todas para ouvir um mais velho, uma mais velha falar sobre determinado tema que a gente está se preparando para trabalhar. E quando a Comuns estava em Salvador apresentando um espetáculo, e eu não me lembro exatamente qual era agora, e se preparando para o próximo, era Baculo. Era Baculo. A Macota Waldina, entre muitas coisas, em determinado momento da sua fala, ela fala sobre Exu e explica para a gente, nas palavras dela, o que é que esse orixá é, o que é que ele significa, o que é que ele diz, o que é que ele traz. Ora, aquela experiência com a Macota ficou na minha cabeça alguns dias e virou canção. Essa canção entra num espetáculo do Nata. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não... Essa conexão, esse grupo, essa vivência que nos liga a todos e todas nesse teatro, né, nesse teatro que chamamos de teatro negro, ela se interpenetra muito. E aí não adianta, eu estava falando outro dia isso, e aí não adianta ser somente a pesquisa
a pesquisa intelectual a respeito daquilo, né? O dia a dia, o ouvir aquele que sabe mais que você sobre aquilo, não empregar qualquer signo somente porque ele parece interessante, mas tentar entender o que é que aquilo diz, traçar com os seus um plano de utilização, um plano estético que esteja de acordo com aquilo que a gente está falando e vivendo fora do teatro, sabe? Tem uma coisa que acontece, que eu fico muito feliz assim quando acontece, que é o piano que a gente... Eu me lembro, final de Exu, inclusive. Eu estou usando aqui um teclado que não tem tantas oitavas, então não dá exatamente para eu fazer... Mas, enfim, o que a gente escutou ali agora há pouco era algo assim, ó. Bom, se eu toco isso para um grupo de pessoas que não tem a vivência da música e dos atabaques, da música que a gente escuta nos terreiros, né, do Brasil, mas falando mais especificamente da Bahia, de Salvador, é uma coisa. Se isso é escutado por alguém que tem um pouco de vivência dessa tradição musical, vai entender que ao piano, assumindo o piano aqui não só como instrumento harmônico e melódico, mas como instrumento percussivo que ele também é, o que meu gesto de compositor está fazendo no piano é trazendo a forma de entender música dos atabaques para as teclas, né? Ou se eu toco no violão, deixa eu só afinar ele aqui. Você tem um samba afro aqui, que eu tô fazendo um pouco mais rápido do que ela. Mas se eu for tirar as notas, você vai ouvir. E o surdo. É claro que isso tudo não dá mais tempo de ser pensado. Essa altura do campeonato, isso tudo acontece de forma natural, porque isso vem sendo treinado, praticado há muitos anos, né? Já são mais de 20 anos nesse exercício. Tem uma história muito louca que, assim, eu acho que a gente é herdeiro de tudo que a humanidade já produziu. Eu acho que a gente tem direito a toda a herança cultural e de conhecimento da humanidade. Agora, acho que nós somos herdeiros, cada uma de nós, que devemos estar conscientes de que lugar a gente pisa. De que lugar eu herdo isso tudo? Porque a forma como eu vou responder quando eu for falar, quando for colocar para fora essa herança, passa necessariamente pelo lugar que eu habito, pelo lugar que eu moro, por quem eu sou, pela tradição, pelos que me antecederam, né? Então, você citou há pouco Nata, o Bando de Teatro Lodum e a Companhia dos Comuns, grupos que eu tive a sorte e a honra de ser o diretor musical. E alguns 2 anos atrás eu fui dar uma entrevista para falar por esses grupos, como diretor musical desses 3 grupos. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou falar sobre isso é ter os instrumentos ao meu redor, é ter a possibilidade de fazer o que eu acabei de fazer aqui agora. Mesmo que eu use pouco, eu quero ter a possibilidade de botar a mão aqui improvisar alguma coisa que eu queira mostrar. E aí, se estabeleceu entre eu e o diretor a seguinte conversa. Eu falei, olha, eu sei que aí dentro tem um piano. Eu trouxe meu violão
eu gostaria de gravar perto do piano, porque aí eu posso usar o piano. E ele respondeu para mim, mas você não toca só percussão? E essa resposta dele, eu tomei um susto a princípio, porque isso diz de que lugar ele me via, de que lugar ele via o teatro que fazemos. E aí eu peguei ele pelo braço e disse assim, não, deixa eu te explicar um negócio, vem cá que eu vou te explicar. É assim, ó, a gente está sentado aqui nessa tradição, nessa identidade, mas a gente tem direito a tudo que tem no mundo, então a gente usa piano e violão também, a gente faz. Então acho que esse caminho, Thiago, desses, o que talvez uma das coisas que me dá muito prazer da mesma forma que e é um processo que não termina, é um processo que você começa e não termina. O processo de aprendizado do que é a tradição musical da diáspora, ou de uma diáspora, é um trabalho para uma vida, né? Imagino que você vai, a gente vai aprendendo muita coisa. Dentro disso, algo que eu gosto muito é sentir como naturalmente, quando eu vou fazer uma orquestração para instrumento de cordas, quando eu vou para o piano, não dá tempo. Tem uma cena do Ivone Lara, feita com Zebrinha e Elísio, mas a montagem da cena ali na prática fomos eu e Zebra trabalhando, em que isso acontece, é a morte de Oscar. Né? A morte de Oscar é algo que para mim, exemplifica muito isso. Aquilo ali está repleto da experiência ancestral, do aprendizado aqui, do que está pertinho aqui de mim, atravessando a canção de Dona Ivone Lara, ao mesmo tempo chegando aos instrumentos, né, ao piano, aos instrumentos que estão ali, os instrumentos de orquestra. Me dá muito prazer perceber como a forma como nós utilizamos as orquestras e as possibilidades também ocidentais e europeias, elas já estão impregnadas daquilo que a gente aprende aqui, ó, com a avó da gente, com o tio, com o vizinho do bairro, com os orgães da Bahia, enfim. Jarbinhas, passou tão rápido, sabia? A gente está assim nos minutos finais. Zé, a gente conversando, a gente vai conversando. Foi muito lindo ver o seu show, assim, e como você nos presenteou agora, que você, né, para quem não viu, o Jarbas acabou de fazer uma live num projeto do Teatro Castro Alves, e que você não cantava só canções de teatro, mas que você abria o seu caderno de notas e nos presenteava com muitas canções e muitas viagens, assim. Umas que presenciei, outras que não presenciei, mas a gente conseguia viajar com você, assim. É claro que seria esse um papo inesgotável, assim, para a gente ver todos os dispositivos, porque você é um cara, um grande de teatro, assim, a música para o teatro aqui em Salvador. Quando eu cheguei, seu nome logo me veio, assim, e que bom que a gente está aqui trocando. A gente tem mais um encontro, né, na verdade, na Masterclass, que a gente vai poder aprofundar mais. E assim, antes da gente terminar, eu quero que a gente termine com uma canção, porque eu acho que é bonito. Não sei se é te pedir muito agora esse horário, mas é meio clichê a gente pedir isso. É meio clichê, mas a gente é muito ama, apresentadora também. Toda apresentadora, no final do programa delas, faz assim, agora com vocês, Jarbas Bittencourt, e aí vai subir nos créditos. Os créditos. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Ai, Jarbas, termina com uma canção. Enfim, mas não é sobre isso, não. Tô muito engraçado. Gente, peraí. Também pedir uma canção para o final, Jarbinhas, mas também para você também ter tempo também de fazer as suas considerações finais. E que bom que a gente tem, que bom que você está perto, que bom que você é um parceirão nosso sempre, que bom que você estava ali, né quando o Nata estava desembarcando aqui em Salvador, e você foi um grande impulsionador da gente, assim. Você foi a Lagoinhas, né? Xeriobá já foi a Lagoinhas trabalhar com a gente. Eu acho isso... Ali você, o pessoal todo que estava na equipe também de Salvador, né, que foi,
ganhou muito, assim, me ganhou muito, porque quando eu vi você trabalhando, e era muito engraçado, porque a gente escutava, né? Mas Alagoas não tinha uma realidade teatral. Mas eu tinha assistido o Cabaré da Raça, que a gente pegava ônibus para ver. Então, quando vocês chegaram, era meio que tipo, olha, chegaram os grandes nomes do teatro baiano. Eu me sinto muito honrado de hoje trabalhar com uma pessoa que há 10 anos eu achava, e hoje eu ainda acho, né? Um grande nome do teatro baiano, assim. É uma honra grande mesmo. E vem entrar no terreiro, dirigir o Xereobá, e eu lá escondidinho olhando, e hoje poder dizer que a gente é parceiro de vida é motivo para eu sentir muito orgulho, assim, e agradecer mesmo. Vixe, Maria, como é que pode? Essas falas lindas, assim. Eu acho que o teatro é o lugar do encontro. Outro dia a Zebrinha falava, foi no próprio Ivone Lara, outro dia a Zebrinha falava, porque você falou agora do Xiriobada, e foi assim, eu não me lembro quantas horas dentro do barracão a gente passou ensaiando naquele dia que eu cheguei lá. Eu me lembro que foram muitas horas. De 9 da manhã às 18. Você, Marilza, todo mundo passou por isso. Chegava às 9 da manhã e ficava até às 6 da tarde com a gente. Ai, Deus. Eu só sei o seguinte, que aquele Jarbas que você... E é assim que eu me vejo, acho que como um cara de teatro, como um cara que cria dentro da sala, que corre de um lado para o outro, que tem uma ideia, o que é mobilizado por um estímulo do que está acontecendo na hora e que vai atravessar correndo a sala de ensaio e tentar interferir ali em tempo real para que a gente sinta junto aquilo que eu talvez tenha antevisto como diretor, como compositor. Em 2 horas falar sobre todas essas coisas, eu confesso que hoje eu fiquei bem ansioso, talvez, assim, porque são muitas coisas. Eu sei que a turma vai estar vendo essa conversa. Eu sugiro e aconselho, acho que esse talvez seja um bom caminho para as considerações finais, que vocês tentem identificar nessa conversa temas enfim, que lhes sejam interessantes de discutir na sexta-feira. Se quiser dar uma olhada em alguma coisa do que tem por aí de vida, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada no espetáculo Herê, na cena dos telefones. É uma cena, enfim, que dá pano para manga para a gente discutir, que tragam suas questões também, porque a dinâmica a gente vai ter um bate-papo na sexta, não é? As pessoas podem perguntar coisas. Pode perguntar coisas, você pode mostrar. Eu sei que você tem um material que, se você quiser mostrar, você pode mostrar também. Vai ter pessoas aqui com a gente. Aí a gente sempre começa um pouco, porque as pessoas às vezes ficam um pouco tímidas. A gente quebra o gelo mas assim, tem tido participações legais, então elas podem perguntar a partir do que elas viram, ou qualquer tipo de curiosidade que venha a surgir a partir desse encontro. Então pronto, foi uma alegria assim encontrar vocês. Eu tô morto de saudade. A gente também, sabia? A gente tá morto de saudade. A gente chama muito. Vai ver. Muito curioso com a Nau, que tá chegando. Já estamos batendo o martelo do navio. Mas tá na hora. Vamos botar para subir o crédito. Que canção você vai querer? Que você achar que você tem que tocar agora. Eu ia pedir várias, porque você sabe que tem uma lista, mas assim, agora que você tem o negócio da live, aí às vezes eu quero escutar uma e boto lá na minutagem. Tá. E escuto, agora, entendeu? Fica a dica agora pro disco. Massa. Ok. Então, a dica que você está dando... Olha só, esse lugar de apresentar... Esse lugar de apresentar o programa entrou na sua vida de verdade, porque além de pedir a canção final, você dá a dica cultural. Então, exatamente. Então, faça direito. A dica cultural que você deu foi o quê? Se quiser ouvir as músicas Jarbas... Quem ainda não ouviu a live De Volta aos Palcos, Jarbas Bittencourt, um projeto do Teatro Castro Alves, está disponível no YouTube. Ele abre todo o caderno de notas e toca canções de teatro, de canções que ele fez. Enfim, acessem, viu? Sigam Jarbas Bittencourt também nas redes. Esse grande mestre, esse grande compositor, esse grande diretor musical. Dá o like e seu joinha nesse vídeo. Então, para celebrar, terminaremos com canção. Então tá, meninos, muito obrigado, viu? Que fique pra gente esse bate-papo como para despertar as ideias para esse papo de sexta-feira. Exatamente.
Então, já que foi tão sobre teatro isso tudo... Primeiro sinal, a gente fez um bom ensaio geral e o diretor quer dar um toque final. Quase na hora da estreia, uma teteia pro segundo sinal. O microfone, o figurino, o refletor. Vambora, minha gente, por favor, vambora, que já tem público lá fora. Chama o faxineiro, limpa o palco, vai abrir dentro do horário. Linha e agulha, costureira, ajeita a roupa no ator. Aperta um parafuso que um sol quase despenca do cenário. E a gente ouve a voz do diretor. Só falta um pouquinho pro terceiro sinal. O frio na barriga é algo fenomenal. Inverno de nervoso é quase assim glacial, como se fosse a primeira vez. Agora o show vai começar. É isso, boa noite. A gente já falou um pouco de metodologia, mas eu quero aproveitar então, Javias. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, né? E as pessoas vão assistir duas partes. A gente...